Eu vou te falar agora, nesse vídeo, o segredo para desenvolver emoções à prova de balas, a resiliência. Problemas, fracasso e tragédia são palavras desagradáveis de se ouvir, mas cada uma delas, vez ou outra, vão bater em nossas portas. E para lidar com esses momentos, precisamos de resiliência. Ela nos ajuda a enfrentar, superar e crescer com os muitos desafios e exigências que encontramos pelo caminho. A palavra resiliência, em latim, significa voltar atrás. É um termo originalmente utilizado na física que se refere à capacidade de um material em suportar grandes e diferentes tipos de pressão, como mudanças bruscas e extremas de temperatura, choques, etc., permanecendo o mesmo ou conseguindo se recuperar e voltar à sua forma original rapidamente. Ou seja, resiliência é a capacidade de um material de resistir a pressões ou de sofrer deterioração e mesmo assim se refazer e se reconstruir voltando à forma original. E o que vem a ser a resiliência psicológica então? A resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc. Isso sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as dificuldades. Tanto para a vida pessoal como profissional, ter um alto nível de resiliência é uma característica tremendamente poderosa e útil. Ela é considerada a habilidade profissional mais importante do século. É um atributo-chave em lidar com os rigores de um mundo profissional atual. Bill Gates uma vez disse que é bom comemorar o sucesso, mas é mais importante ter em conta as lições do fracasso. E ele não estava falando metaforicamente. Bill Gates, antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, também já experimentou o gosto amargo do fracasso. Mas como todos os grandes vencedores, ele possui um modelo mental de crescimento que permitiu que ele compreendesse que o fracasso é uma das formas mais valiosas de feedback que existem. O fracasso é uma espécie valiosa de feedback porque tem esse poder de expor erros, acertos e promover o aprendizado como poucas outras coisas têm, e é fundamental para a construção da resiliência. Michael Jordan disse uma vez: "Eu perdi mais de 9.000 lançamentos em minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes meu time precisava que eu marcasse os pontos da vitória no minuto final da partida, mas eu errei. Eu falhei repetidamente, uma e outra vez na minha vida. E é por isso que eu fui bem sucedido." O que ele quis dizer com isso é que cada erro e cada derrota lhe ensinavam e incapacitavam para a vitória. A sua segurança e autoimagem não eram abaladas pela derrota e pelos erros. Na visão de gente como Michael Jordan e Bill Gates, o fracasso é apenas uma das consequências possíveis de uma ação, e a própria tentativa tem muito valor, não só o sucesso. Assim, o fracasso não define a identidade de alguém que sofreu uma derrota. Pare um pouco e pense como você lida com as adversidades da sua vida. Você é alguém que consegue aprender com o fracasso e com as decepções? Você tem autoconhecimento suficiente para reconhecer a fraqueza? Você recebe bem o feedback das pessoas ao seu redor? Fracasso é apenas uma consequência de uma ação que alguém tomou, alguém que se expôs, que tentou. Não é uma definição do seu caráter. Fracasso é um status provisório. Mas será que a resiliência é uma característica que podemos desenvolver ou será que já nascemos com ela? Vamos pensar sobre os bebês que estão aprendendo a andar. Quedas e choques são inevitáveis nessa fase da vida, não é verdade? E consequentemente uma crise de choro aqui e ali. Mas após a queda, o que a criança faz? Desiste de andar ou levanta e tenta novamente? Obviamente, ela levanta e tenta novamente. E quanto mais tenta, mais desenvolve suas habilidades motoras. Assim também devem ser com nossas quedas. Depois da decepção, do fracasso, de um período de luto e depois de volta à ação. Esse é o ciclo natural da vida. Mas muitas vezes desistimos de coisas importantes para nós e para nossa felicidade depois de passarmos por situações de fracasso ou intensa pressão. A psicologia, então, adotou o termo resiliência para determinar a capacidade de uma pessoa funcionar bem ou não sob pressão. Quanto mais resiliente for uma pessoa, mais preparada emocionalmente ela está para encarar as adversidades da vida. No entanto, não podemos confundir resiliência com resistência, o que é muito comum, já que o conceito remete à força que impede você de se fragilizar. Esses conceitos são diferentes. Quem é resistente consegue segurar a barra, encarar o problema e o estresse,
Mas a pessoa que é resiliente, além de conseguir suportar a pressão, tem a incrível habilidade de aprender com as dificuldades e de contornar a situação, encontrando soluções alternativas para resolver os problemas. O bebê que está aprendendo a andar não apenas aguenta as quedas, ele desenvolve suas habilidades com cada nova tentativa. Fugir do problema ou fingir que não está acontecendo nada é um comportamento típico de quem é resistente. Os resilientes, por sua vez, se permitem sentir profundamente cada momento, inclusive os mais difíceis, mas não perdem sua essência. Mas se você não é uma pessoa naturalmente resiliente, acredite que todos estamos aptos a desenvolver a resiliência e cada dificuldade enfrentada é uma ponte para aprimorá-la, bastando apenas querer e trabalhar para isso. Para mim, resiliência é a capacidade de se superar de problemas e dificuldades que todos nós temos na vida e na sua capacidade de lidar com isso e não ficar sobrecarregado. Tendo isso em vista, esse conceito, eu vou te listar atitudes simples que, se colocadas em prática consistentemente, poderão melhorar drasticamente sua capacidade de enfrentar dificuldades no campo pessoal e profissional. Defina o seu propósito de vida. Todos nós já questionamos em algum momento sobre o propósito e sentido de nossas vidas. Para algumas pessoas, essa busca é contínua. Os problemas diários, como pagar contas, ir ao supermercado, limpar a casa, etc., podem facilmente nos tirar o foco de viver uma vida voltada para um propósito maior. Em tempos de adversidade, porém, nosso propósito se torna importante fonte de inspiração e motivação, se tornando a causa de nossa perseverança diante dos problemas. Um forte senso de propósito e significado é o fundamento no qual todo o processo de cura e renovação se torna possível depois das adversidades. E geralmente o significado da vida de uma pessoa, o grande propósito, se encontra em uma das três categorias abaixo: pessoas, causas ou fé. Pessoas. Os filhos, parceiros, familiares em geral, pelas quais temos grande amor e carinho, são relatados como sendo a grande fonte de significado para muitas pessoas. Buscamos amá-los, protegê-los, apoiá-los e não decepcioná-los. Um caráter resiliente é importante para alcançar esses objetivos. Causas. As causas também podem ser fonte de significado e propósito para muitas pessoas. Lutar contra a fome no mundo ou em favor dos animais, ajudar pessoas carentes, etc., são exemplos comuns de causas que se transformaram em propósitos de vida e podem ajudar a impulsionar o surgimento de uma força maior em um caráter resiliente. Fé. A fé também é citada como fonte de significado muito frequentemente. Desde religiões tradicionais, que promovem um poderoso sentimento de conexão pessoal com o Criador, até mesmo práticas religiosas menos formais, têm o poder de produzir um sentimento de conexão com o universo e, sendo assim, podem promover profundo sentimento de propósito. Diante da adversidade, o sentimento do propósito sustenta e provém motivação necessária para a perseverança. Essa conexão e esse sistema de crenças pessoal ajuda a criar a compreensão de que as adversidades têm razões maiores, mesmo que não seja claro naquele momento quais sejam tais razões. Esse princípio, que ajuda a promover um caráter resiliente, também incorpora a crença de que, através da perseverança diante das adversidades e tempos difíceis, as pessoas se tornam mais fortes, com mais recursos e mais preparadas para futuras experiências. Use as suas forças únicas. Autoconhecimento é, sem dúvida, um componente importante da resiliência. Crenças infundadas a respeito das forças e da vulnerabilidade de alguém podem dificultar ou até mesmo inviabilizar a superação e recuperação diante da adversidade. Muitas pessoas têm dificuldade em entender e identificar as próprias qualidades. Entretanto, elas são capazes de identificar suas fraquezas com bastante facilidade. Isso porque alguns pensam que devem minimizar suas forças de caráter para não parecer arrogantes. Essa falta de equilíbrio é horrível, porque logicamente nós somente alcançamos algum nível de sucesso em nossas vidas usando nossas forças. Conhecimento a respeito das próprias vulnerabilidades e fraquezas pessoais também é muito importante, já que o autoconhecimento preciso possibilita o desenvolvimento realístico do processo de superação. Desenvolver e corrigir fraquezas pode, no mínimo, elevar uma pessoa para o nível mínimo de competência que vai evitar um fracasso estrondoso. Já o desenvolvimento das forças e qualidades podem, por sua vez, ter potencial de criar excelência pessoal. O indivíduo resiliente é aquele que tem clareza de suas forças e fraquezas e sabe qual o seu limite, mas também acredita que limites existem para serem superados.
Você pode começar o seu processo de autoconhecimento identificando qual tipo de inteligência é mais predominante em você. Elimine pensamentos negativos e cultive sentimentos positivos. Manter uma perspectiva positiva tem a ver com controlar o padrão dos pensamentos. Isso é particularmente importante porque nós somos biologicamente programados a estar mais alerta às coisas negativas do que positivas. Esse foco negativo era muito útil para os nossos antepassados que lidavam com adversidades muito práticas de vida ou morte, como enfrentar um animal selvagem ou condições de vida extremas. Porém, essa característica não é tão útil para encontrar soluções criativas para problemas e adversidades modernas que exigem formas de pensar criativas e flexíveis. No mundo de hoje, esse viés antigo, negativo, às vezes interfere no nosso bem-estar e nossa capacidade de realização. Ele pode se manifestar como uma chuva de pensamentos negativos indesejáveis, persistentes e repetitivos. Para aumentar nossa resiliência, uma mente positiva deve ser desenvolvida, reduzindo a incidência de pensamentos de viés negativo. Tenha um coração grato e tente sempre cultivá-la. Persevere. Lute. Lidar com a adversidade requer, inevitavelmente, alguma ação ou alguma mudança para resolver circunstâncias difíceis. A chave, portanto, é a perseverança. Mas ela é uma espada de dois gumes. Por um lado, ter pouca perseverança significa sucumbir ou ficar incapacitado pela adversidade. Todos nós já experimentamos em momentos realmente difíceis a tentação de se render à inatividade ou à derrota. Fomos tentados inclusive a desistir. Um excesso de perseverança, por outro lado, frequentemente resulta em uma abordagem míope e teimosa, caracterizada por uma mentalidade fixa que não consegue ouvir ou enxergar e lida com a adversidade na força bruta. Em tais casos, muitas vezes as ações têm pouco significado. São feitas com pouco ou nenhum tempo para a reflexão ou para a busca de soluções criativas e bem pensadas. Dessa forma, tanto perseverança de mais como de menos podem levar a decisões erradas que criam as suas próprias consequências negativas não intencionais. É necessário alcançar um equilíbrio saudável. Embora ninguém escolha viver tempos difíceis e adversidades, lidar de forma correta com a adversidade tem um lado positivo. Crescimento e desenvolvimento pessoal ocorre mais intensamente quando se está em território desconhecido, quando se sai da zona de conforto e se está em águas profundas. A adversidade cria um ambiente como esse, e uma resposta com base na resiliência permite o crescimento e até mesmo mudanças de vida enriquecedoras. Como disse antes, fracasso é um status provisório. Nesse contexto, a resiliência é a força vital, através da qual superamos adversidades e lutamos em busca da autorrealização. Mas é possível ensinar a construção de um caráter resiliente? A resposta é sim. As habilidades inatas relativas a cada um dos princípios de construção de resiliência podem ser desenvolvidas e melhoradas através de ferramentas e técnicas específicas. Imagine-se como alguém altamente resiliente, com abundante força interior, energia e desenvoltura, com as competências que lhe permitem lidar com todos os tipos de problemas, crises, pressão, mudanças e as irritações do dia a dia. Consegue fazer isso? Fantástico, não é? Então, agora você tem nas mãos as ferramentas necessárias para causar mudanças impactantes em sua vida. Use-as a seu favor e construa uma vida de sucessos e vitórias.